Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 60 da segundona Conect TV. Hoje vamos conversar com o Mister José Viegas, do Guia, sobre a segundona. E vamos fazer referência à sétima jornada da segunda fase, com as ligas de ouro, prata e bronze. Mas sem o Walter Colasso, que está lesionado com uma gripe. Muito bem, hoje temos connosco o Mister José Viegas, do Verdão da Guia, para conversar sobre o clube e sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Boa tarde a todos. Muito bem. Mister, na época passada, o Guia perdeu o jogo e a subida em casa na última jornada. Para esta temporada, qual foi o planeamento e que objetivos é que foram traçados para esta temporada, como disse? Olha, Emílio, o planeamento foi dentro daquilo que se tinha feito na temporada transata. As coisas foram preparadas atempadamente, com o objetivo de constituirmos mais uma vez uma equipa competitiva, e como não poderia deixar de ser, com o objetivo, claro, de lutarmos por um acesso à primeira divisão distrital. Foi esse o planeamento, foi por aqui que nós nos guiámos e foi este o nosso objetivo. Neste momento as coisas acabam por não estar fáceis, mas foi esta a nossa intenção. Muito bem. Mister, na primeira fase, o Guia terminou a zona do Barlavento na liderança, invicto, e a equipa com mais golos marcados e menos golos sofridos. Uma análise faz sobre esta fase e sobre o comportamento da sua equipa. Qual é a sua análise? Olha, nós efetivamente fizemos uma primeira fase muito boa. Acabámos em primeiro, como disse, fomos a melhor defesa, fomos o melhor ataque, conseguimos efetivamente uma prestação muito boa. A primeira fase, como sabemos, acaba por haver ali algum desequilíbrio entre algumas equipas, mas considero que ainda assim, apesar de uma outra exceção, as equipas acabaram por se apresentar mais competitivas do que na temporada transata. Jogos bons, competitivos, em que se viu bom futebol também, equipas bastante interessantes e que efetivamente fizeram com que nós tivéssemos também a obrigatoriedade de estarmos no nosso melhor para conseguir, de facto, conseguir esses registros e acabar em primeiro. E para esta segunda fase, na Liga de Ouro, quando faltam disputar 9 pontos, o Guia atrasou-se um bocado e está a 6 pontos do apuramento. Parece estar a correr tudo ao contrário da primeira fase. O que é que se passa, Mister? Sim, efetivamente, nesta segunda fase não temos conseguido dar continuidade, como tínhamos pensado, ao que tínhamos feito na fase anterior. Acabámos invictos na primeira fase, como falámos há pouco, e logo na primeira jornada contra o Quarteira acabámos por não fazer um bom jogo. Começámos esta fase de apuramento de campeão mal, perdemos em casa, e isso criou-nos logo ali, sendo a primeira derrota da época e sendo neste arranque da fase de apuramento de campeão, criou-nos ali talvez alguma ansiedade e algum nervosismo que se vieram depois a revelar determinantes talvez nas jornadas seguintes. Quando estão disputadas 7 jornadas, atrasámos um bocadinho, é um facto. Acho que a entrada na primeira jornada com o pé esquerdo, como se costuma dizer, não foi de todo aquilo que se pretendia. Conseguimos depois corrigir na segunda jornada com uma vitória em Messines, por 1-0. Depois na terceira e na quarta jornada voltámos a derrotas consecutivas. E aqui, pronto, acabamos por começar a correr atrás do prejuízo e acaba por nos criar sempre aqui alguma dificuldade e ansiedade no grupo de trabalho quando já estamos a correr atrás.
Na quinta jornada, depois acabámos por fazer também um bom resultado e fomos ganhar a Lolé, à casa do primeiro classificado, com uma prestação muito boa da nossa equipa. Sexta jornada, não conseguimos ganhar, empatámos em Quarteira e agora, neste último jogo com o Messinense, perdemos em casa com o Messinense por 1-0 e as coisas acabaram por ficar mesmo muito complicadas no que toca ao apuramento para a subida. Não há que escondê-lo. É isso. E, Mister, acaba de sair então de uma derrota caseira e importante, frente ao rival messinense, e na próxima jornada vai receber o Lagoa. Como é que foi antes e como é que vai ser depois? Emílio, o nosso grupo de trabalho, independentemente das dificuldades, tem dado sempre muito boas respostas. É um grupo com grandes homens que trabalham muito semanalmente, com grande caráter. De facto, os resultados nesta fase não têm vindo ao encontro daquilo que têm sido as nossas expectativas, nem expectativas de grande parte das pessoas que olhava para o grupo de trabalho do Guia, para a equipa do Guia, como um dos candidatos à subida de divisão. Ok, tudo bem. Mas como digo, o nosso balneário é muito forte e é gente com muito caráter. Faltam 3 jornadas para terminar o campeonato. E o foco é, obviamente, em ganhar os 3 jogos que faltam. Disso ninguém tenha dúvidas. Nós vamos preparar estes 3 jogos que faltam com a mesma ambição da primeira jornada. Vamos querer ganhar. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Mister, que análise faz da concorrência e quem é que vai subir com o Guia? Neste momento, quem está melhor posicionado, sem sombra de dúvidas, a tabela classificativa não engana, é o Armacenense e o Loltano, não é? Tem tudo do lado deles. Tem tudo do lado deles. Agora, considero que esta fase, estas 6 equipas que constituem esta fase da Liga de Ouro, são 6 boas equipas, muito competentes, muito competitivas e que qualquer uma pode ganhar a qualquer uma. Em todo o caso, quem leva a vantagem, pois serão aqueles que já estão à frente, faltando apenas 3 jornadas. Equipas como o Messinense, com muito bons jogadores, muito bem orientada pelo Mister Luís Coelho, com uma experiência enorme no futebol algarvio e em campeonatos nacionais. Uma excelente equipa. O Quarteira também com uma equipa muito competitiva, muito, muito boa mesmo. As equipas B, que são sempre equipas também com muita qualidade, muitos jovens valores, e que também são equipas muito difíceis de bater. Estamos nós, que também queremos ainda fazer mais pontos e eventualmente subir na tabela classificativa. E como digo, não jogamos a toalha ao chão, vamos atrás do prejuízo e queremos ganhar os 3 jogos que faltam. E o Armacenense, como é óbvio, também é uma equipa muito forte, muito completa, uma equipa com muitas soluções ofensivas, uma equipa muito competitiva também, com uma aposta muito grande na subida de divisão e pronto, neste momento a classificação o que diz é que tem sido a melhor equipa o Armacenense nesta fase. Ora, aí está. E, Mister, um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos desta competição e as necessidades de melhoria. Isto em termos de organização, competitividade, infraestruturas, arbitragem, tudo que gira à volta do jogo. Olha, Emílio, este campeonato considero, fazendo referência a esta fase da Liga de Ouro, e começando já por aqui, comparativamente com a do ano passado, parece-me que está mais competitiva. O ano passado tivemos uma equipa que acabou com 0 pontos, este ano isto não vai acontecer. Portanto, é uma fase extremamente difícil, porque as equipas são mesmo muito boas, muito competentes, cada vez melhores treinadores, as equipas trabalham muito bem e ganhar jogos nesta fase é mesmo muito difícil, mesmo muito difícil. Se nós fizermos agora a análise ao campeonato,
parece-me que, do modo geral, as equipas também são mais competitivas, e falámos disso atrás, são mais competitivas relativamente àquilo que foi o ano passado. Há aqui uma exceção do nosso lado, um clube que nós, pronto, enfim, acabou por não chegar ao fim, acabou por desistir, mas em regra geral, o Bessa Frim está muito mais forte, o Lagoa B está muito mais forte, Mentes do Desporto estão muito mais fortes, o Alvorense é uma equipa também extremamente difícil de bater. Temos aqui equipas que de ano para ano parece-me que têm vindo também a melhorar e a criar mais dificuldades àqueles que são os candidatos à passagem à fase de apuramento de campeão. Não posso falar sobre as equipas do outro lado, porque não cheguei contra elas, temos neste lado agora as 3 que passaram, mas penso que será dentro do mesmo registro. Portanto, as equipas têm vindo a reforçar-se, os grupos de trabalho cada vez mais sólidos, mais difíceis de se ganhar jogos. Portanto, o que é bom, trazer competitividade. Todas as vezes fala-se, é a segunda divisão distrital. A segunda divisão distrital hoje em dia é completamente diferente da segunda distrital de há 4 ou 5 anos atrás. Tem muito bons treinadores, tem muito bons jogadores, estruturas já nos clubes muito boas, e a trabalhar muito bem. É um excelente campeonato, na minha opinião. Sem dúvida. Relativamente àquilo que envolve o campeonato, sabemos todos que há clubes que têm melhores infraestruturas que outros, isso vai ser sempre assim, uns porque têm casa própria, outros porque não têm casa própria, jogam em campos emprestados. O que me importa aqui realçar é a melhoria daquilo que tem vindo a ser os intervenientes neste campeonato. Isso é fundamental. Relativamente a alguns aspectos que se poderia eventualmente melhorar, trazer para a conversa. O modelo competitivo parece-me, e já foi por diversas vezes falado pelos meus colegas também neste programa, o modelo competitivo parece-me que poderia ser alterado. Isto porquê? Nós na Liga de Ouro temos esta ambição de lutar por um objetivo, de subir de divisão, e há um grande foco nestas 6 equipas. Mas as equipas que ficam na Liga de Bronze e até mesmo depois na Liga de Prata dificilmente arranjam alguma motivação para, semana após semana, irem competindo e irem estabelecendo objetivos. A reorganização do campeonato parece-me, inclusivamente o campeonato da primeira divisão distrital, poderia passar por aqui o alargamento do campeonato da primeira divisão distrital, para depois juntar as equipas todas e eventualmente fazer aqui alguma coisa que permita que o campeonato seja, ou mantenha o interesse para todos os intervenientes desde a primeira à última jornada. Parece-me que isto era importante. Outro aspecto que me parece também que pode ser repensado é a nível do regulamento e os intervenientes das equipas B. A possibilidade que eles tenham ou não de trazer os jogadores da equipa A. E, de facto, existe um regulamento, mas o regulamento que existe parece-me que pode ser alterado, pode ser melhorado, porque se for feito e se for levado ao pormenor, quase todos os jogadores, muitos jogadores das equipas A podem jogar na equipa B e podem ser utilizados neste campeonato. Porque eles podem vir, só não podem vir jogar à segunda divisão distrital depois de 10 presenças na equipa A, sendo que só conta uma presença com mais de 45 minutos. Ora, um jogador que não faça 45 minutos num jogo nunca conta uma presença, portanto, acaba por, e dou-lhe um exemplo, o Campeonato de Portugal já acabou, o nosso está a decorrer, há a possibilidade de, se calhar, virem muitos elementos das equipas a jogar ao acabar este campeonato. Portanto, por uma questão de justiça, não estou a dizer que o fazem, estou a dizer é que têm a porta aberta para o fazer. Portanto, por uma questão de justiça, parece-me importante este regulamento ser aqui um bocadinho revisto. De resto, a nível de arbitragem, é como tudo, como aos jogadores, como aos treinadores, há uns melhores, há outros piores. Importa é nós irmos fazendo com que o campeonato seja cada vez melhor com os intervenientes que tem. Sejam os árbitros, sejam os treinadores, sejam os jogadores, e essencialmente os jogadores,
e dar espaço para as pessoas crescerem, nomeadamente os árbitros, estes árbitros mais novos, com aspirações de subir a outros patamares, dar-lhes margem, dar-lhes jogos importantes para eles apitarem, para eles sentirem dificuldade e eventualmente crescerem no sentido depois, passado algum tempo, estarem também a representar o futebol algarvio noutros patamares. Isto é importante. É como as equipas B também, parece muito importante que haja espaço para estas equipas, para potenciarem os jovens, para depois integrarem os plantéis das equipas A. Portanto, acho que todos em conjunto, todos os agentes em conjunto, trabalhando em prol do futebol algarvio, para cada vez termos melhores jogadores, melhores campeonatos e termos representantes nas competições nacionais. Penso que isso é o mais importante. Aí está, mister. E em relação ao futuro, a próxima época já está a ser planeada? Em relação ao futuro, vamos terminar este campeonato, vamos acabar este campeonato, faltam três jornadas, falaremos desse tema oportunamente, sempre primeiro com as pessoas, com os responsáveis do Guia Futebol Clube, percebendo também o que se quer fazer, que projetos para o futuro, como é que vamos terminar, ver as ideias das pessoas, depois colocar tudo em análise e tomar decisões. Ora, aí está, mister. E, mister, faltou dizer alguma coisa? Penso que não. Agradecer mais uma vez o convite, elogiar aquilo que tem sido o vosso trabalho na promoção do futebol algarvio, que me parece muito importante darmos palco a estes intervenientes, que por vezes andam essencialmente atletas, jovens atletas com muita qualidade, que andam por vezes aqui com menos visibilidade, e o trabalho que vocês têm feito de promoção tem sido fantástico e dar-vos os parabéns por isso. Muito bem. Os nossos agradecimentos e agora também agradeço a sua presença, mister, e desejo de sucesso para o futuro. Obrigado, eu. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito bem, vamos continuar com o programa, agora com os resultados da 7ª jornada das Ligas. E vamos começar com a Liga de Ouro e a 7ª jornada, onde faltam disputar 9 pontos. Os armacenenses correm destacados na liderança, enquanto o Quarteira segura a lanterna vermelha e já não tem muitas ilusões. O Loutano B de Dante Urdiz visitou o Lagoa B de José Araújo e venceu por 2-1, reforçando a candidatura. No encontro de forte impacto, o Messinense de Luís Coelho confirmou o sinal de vida e venceu por 1-0 na visita ao Guia de José Viegas. Os armacenenses de Rui Alves estão embalados, receberam e venceram por 4-0 o Quarteira de Carlos Mota em fase delicada. Na próxima jornada, alguns jogos decisivos. Quarteira Loutano B, primeira volta 2-0 para o Loutano. Guia Lagoa B, 3-1 para o Lagoa na primeira volta. E o grande jogo Messinense Armacenenses, 0-0 na primeira volta. É só escolher o melhor jogo. E agora vamos para a Liga de Prata. A 7ª jornada da Liga de Prata confirmou o bom momento das Mentes do Desporto na perseguição ao líder sambrazense. O Juventude Campinense de Paulo Cavaco mostrou-se novamente ao receber e vencer o líder sambrazense de Fábio Teixeira por 3-2. O encontro entre o Padrenense Clube de Nelson Moutinho e o Carvoeiro United de Eduardo Marques foi adiado para amanhã. As Mentes do Desporto de Manuel Carretas já vai em 3 vitórias consecutivas ao visitar e vencer o Estrela Ben Safrim de Miguel Barreiros por 2-0. Na próxima jornada vamos ter Carvoeiro Ben Safrim, na primeira volta 2-1 para o Carvoeiro. Mentes do Desporto Campinense, na primeira volta um empate a 3 golos. E Padernense Sambrazense, com o Sambrazense a vencer na primeira volta por 6-1. Agora vamos para a Liga de Bronze.
Na Liga de Bronze, sexta jornada, tudo decidido com o Faro e Benfica a sagrar-se o vencedor desta liga. Na jornada 6, o Marítimo Olhanense de Ricardo Viegas e o 4 ao Cubo de Paulo Lopes fecharam o derby de Olhão com uma igualdade a 1 gol. O Adiacher B de Daniel Moreira regressou às vitórias ao receber e vencer o Silves B de Hugo Alves por 2-0. Alvorense e Faro e Benfica estiveram de folga nesta jornada 6. Na jornada 7, o Faro e Benfica recebeu o Marítimo Olhanense e venceu por 5-2 e com isso venceu a Liga de Bronze. Nesta jornada ainda falta disputar o jogo entre o 4 ao Cubo e o Adiacher B. Na lista dos melhores marcadores, tudo na mesma, Sandro Cabral do Guia continua em primeiro lugar com 23 golos, seguido por André Sustelo do Messinense com 18 golos, Tiago Pelé Costa dos Armacenenses com 17 golos e Juninho Paraíba dos Armacenenses com 17 golos também. E agora resta aguardar pela próxima jornada. Terminamos a edição de hoje, esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana. Fico com as imagens.